E olha, agora vamos falar de um assunto muito relevante das mulheres, né, gente? A endometriose, que afeta cerca de 176 milhões de mulheres no mundo inteiro. E a Organização Mundial de Saúde, né, afirma justamente esse número, que somente no Brasil são mais de 7 milhões de casos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a ginecologista Elisa Camis. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Pode ficar sentadinha, tudo bem? Fica à vontade aqui no nosso programa. Bom, doutora, a gente acabou de dar um dado aí muito importante, né? Muito interessante também. Quer dizer, são muitas mulheres que sofrem desse caso da endometriose. Mas para que a gente comece explicando para quem está em casa, o que é a endometriose? A endometriose é uma afecção ginecológica em que umas células chamadas células de endométrio, que naturalmente elas são células que formam a camada mais interna do útero, elas migram e saem para outros órgãos, né? Então nós temos a endometriose superficial, quando essas células que deveriam estar lá dentro da camada mais íntima do útero, que inclusive essa camada é que ela é responsável pela menstruação. Todo mês ela cresce e ela desce na forma de menstruação. Mas nas pacientes com endometriose, essas células podem ser encontradas em outros órgãos. Então, como elas não vão estar no local que naturalmente elas estariam, elas causam inflamação e dor por estar em outros órgãos. Ah, entendi. E aí, no caso, isso também afeta, por exemplo, a mulher que às vezes, poxa vida, quer engravidar, tenta e não consegue. Isso também afeta? Afeta. Inclusive, a endometriose ela pode ser superficial quando ela atinge apenas uma camada chamada peritônio, que reveste os nossos órgãos internos, e pode ser profunda. A profunda, ela acomete mais de 5 milímetros os mais diversos órgãos. Nós encontramos endometriose na vagina, bexiga, intestino, inclusive tem relatos de endometriose coluna e endometriose também cerebral. Então, assim, é extremamente importante o diagnóstico e a pesquisa. Um dos mitos que eu ouço muito falar, e realmente é bem triste, é a paciente achar que dor na menstruação, dores intensas, dentro da menstruação e fora da menstruação é normal. Então aqui fica o meu apelo às mulheres. Dor não é normal, não se habitue a conviver com a dor. É porque às vezes a mulher está sentindo ali a dor e fala, não, mas é por causa da minha menstruação, tá doendo. Então já pode verificar que é um sinal de que tem algo errado, tem que procurar um médico. Exatamente. O outro sinal bem importante da endometriose, como você bem disse, é a infertilidade. Porque mesmo na chamada endometriose superficial, ocorre um ambiente inflamatório no abdômen. Então atrapalha tanto a migração do espermatozoide, atrapalha também a ovulação feminina e com isso a paciente pode passar a não conseguir gravidez. Então, para você ter uma ideia, quando a gente trata desse sintoma de infertilidade, mais ou menos de 30% a 60% das mulheres que não conseguem engravidar vão ter endometriose, mesmo aquelas que não sintam dor. Muito bem. Doutora, a gente trouxe aqui mitos e verdades sobre a endometriose, que tem muitas mulheres que têm muitas dúvidas, né? Será que isso pode ser endometriose? Será que não? E aí eu queria que você explicasse pra gente, olha só, a endometriose sempre causa infertilidade. É verdade ou não? Não, isso é um mito. A infertilidade nem sempre causa, a endometriose nem sempre causa infertilidade. Inclusive, eu já tive oportunidade de fazer partos, tanto normais quanto cesarianos, né? De pacientes que conseguiram até engravidar naturalmente. Mas toda paciente com dificuldade de gravidez deve pesquisar endometriose. Certo. Aí a gente também aqui, a endometriose não tem cura. Realmente, essa é uma verdade. A endometriose ela é considerada uma doença crônica, tá? Então, assim, ela possui tratamento. O tratamento tanto pode ser medicamentoso, né? Em que na maioria das vezes nós temos que suspender a menstruação com diversos medicamentos, ou tem pacientes que têm indicação de cirurgia. E o mais importante, seja qual for o tratamento, é importante que a mulher saiba que tem que ter uma boa alimentação, porque a endometriose ela é piorada quando a paciente tem péssimos hábitos de alimentação, e também atividade física. É extremamente importante na cura que a paciente faça atividade física regular.
Justamente. A gente tem aqueles 3 pilares, né? A alimentação, o descanso e a atividade física. Eu acho que se todo mundo fizer isso, seguir direitinho, não tem erro, né, doutora? Saúde na certa. Saúde na certa. É muito importante, eu brinco com as pacientes que tratam comigo de endometriose, justamente isso. Que o estresse, ele é extremamente inflamatório para o nosso organismo, tanto faz do homem como da mulher. Mas no nosso foco, pois então, quanto mais estressada a mulher, pior a endometriose dela. Então tem que relaxar. Beleza. Olha, é que a gente tem também a endometriose sempre causa dor. Nem sempre, principalmente na endometriose superficial, como ela é uma doença um pouco mais leve, então nem sempre vai causar dor. Geralmente na endometriose superficial nós vamos encontrar pacientes com dificuldade de gravidez. Temos mais. A endometriose não tem tratamento. Não, a endometriose, isso é mito, tem tratamento sim, tá bom? O tratamento, como eu falei, pode ser medicamentoso, então a gente vai fazer uma atrofia desse endométrio com as medicações orais, implantes, tá bom? E tem também o tratamento cirúrgico, tá? Então tem tratamento sim. O que melhora com o tratamento? Porque assim, a gente já sabe que não tem cura, a gente até falou sobre isso aqui. Então a pessoa procura um tratamento para quê? Para amenizar a dor, caso ela tenha, porque você falou também que pode ser silenciosa, né? Então, o tratamento, ele pode ter 2 viés, né? A gente quer fazer o tratamento daquela paciente com uma dor intensa, não consegue ter relações, porque às vezes a endometriose pode causar dor durante a relação sexual. Então, a gente pode visar esse tratamento, ou até naquela paciente que não tem dor, mas ela quer engravidar. Então, muitas das vezes, nós vamos para o tratamento de fertilização in vitro. E um outro tratamento também é videolaparoscopia, em que nós vamos cauterizar os focos da doença para tentar tornar o mais próximo do normal daquela paciente. E aqui, por último, a gente tem também que a endometriose pode afetar diversos órgãos. Sim, isso é uma verdade, realmente. Como eu falei, a endometriose ela pode se encontrar em qualquer órgão do corpo. Então, assim, nós temos relatos de pacientes com endometriose na bexiga, vaginal. A vaginal, inclusive, é bem comum, né? Que causa aquela dor na relação sexual, né? Principalmente em algumas posições. E intestinal também. Certo. Agora, doutora, ainda falando, né, sobre esse assunto que a gente está trazendo aqui para você que está em casa sobre endometriose, o que acontece, gente? A endometriose também, muitas mulheres não conseguem engravidar, infelizmente. Porém, por um outro lado, existem muitas mulheres que engravidam, mas acabam perdendo os seus bebês. É isso mesmo. Às vezes os bebês nascem já com aborto, né? E anualmente isso acontece muito, gente. São vários casos. Aproximadamente, gente, deixa eu ver aqui quantos óbitos que a gente tem no Brasil. São cerca de 8 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos e cerca de 28 mil óbitos fetais, tá? Bom que quando você compartilha, né, realmente, como a gente acabou de acompanhar na reportagem, você compartilha essa dor, esse sofrimento, você acaba ganhando acolhimento de outras pessoas que também passaram pela mesma situação, né, doutora? Já tiveram casos que você acompanhou justamente sobre isso? Sim, e é extremamente importante esse apoio multidisciplinar, de psicólogo e principalmente da família, de acolher. Porque quando a paciente passa por uma perda gestacional, inclusive ela pode achar que tem alguma culpa. É muito comum esse sentimento de culpa e ele é ruim porque não se tem domínio, né, sobre uma perda gestacional. Mas a paciente passa por esse período e se não for devidamente acompanhado, ela pode inclusive desenvolver o quadro de depressão após uma perda. Então é extremamente importante o apoio familiar. E também de uma estrutura multidisciplinar, como, por exemplo, psicólogo, o próprio obstetra. Muito bem. Bom, eu conversei aqui, né, com a ginecologista Elisa Kami. Doutora, muito obrigada, viu, por ter cedido o espaço aqui pra gente, ter vindo, ter conversado com nossa telespectadora, justamente para falar sobre esse assunto, né, que é tão importante. Muitas mulheres sofrem realmente com esse problema da endometriose, às vezes não sabem, querem descobrir se tem, se não tem. Então, muito obrigada pela participação. E eu queria que você deixasse um recadinho aí para as mulheres. Então, muito obrigada também. Esse tema é extremamente importante, porque como nós vimos, né, é uma doença extremamente comum na população feminina. E aqui fica o meu apelo, então, para toda mulher. Não está conseguindo engravidar, sente muita dor, procure ajuda médica, tá bom? Um outro apelo
explicar que os exames de rotina normais eles são incapazes de detectar a endometriose, tá bom? Hoje nós dispomos de uma arma contra essa doença, que é o ultrassom transvaginal com preparo para a pesquisa de endometriose. No momento, é o melhor exame para toda paciente que se suspeita de endometriose. Tá certo, então, doutora, muito obrigada pela participação.